Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui tem a ver com janela de transferências, embora a janela na Europa só vá abrir no dia 1º de janeiro. Mas a notícia do dia é não só do interesse do Liverpool pelo Minamino, mas também de um acerto. Então já dá para falar em algo que muito provavelmente será confirmado em breve, se é que ainda não foi enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, mas aparentemente no dia 1º de janeiro, quando a janela abrir, o Liverpool terá a contratação do japonês do Red Bull Salzburg. Isso é muito interessante sobre vários aspectos, né? É claro que aqui, vira e mexe, a gente fala sobre janela também, quando as transferências já estão certas, ou quase, e tudo mais. Agora, nesse caso, dá para resgatar um assunto da própria semana, que foi o duelo entre Liverpool e Red Bull Salzburg. Então vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link para a análise específica do jogo, porque ela vai ajudar no entendimento da análise que eu vou fazer agora sobre por que faz tanto sentido o Minamino como destino para o como interesse, como novo jogador, como reforço para o Liverpool. Claro, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, clique, se inscreva, também ative o sininho da notificação, comente, curta, compartilhe, etc, etc. Enfim, qual é o ponto mais interessante aí? O Red Bull Salzburg é uma máquina de achar jogadores talentosos, desenvolver esses jogadores dentro do seu modelo de jogo e depois revender, projetar e transformá-los em jogadores relevantes dentro do futebol europeu. O Red Bull Salzburg também foi subindo degrau por degrau ao longo da década até chegar à fase de grupos finalmente da Champions e dar muito trabalho, Liverpool que o diga. E agora alguns desses jogadores ficam mais valorizados. Até discuto se esses jogadores, se a gente pode encarar esses jogadores como descobertas de agora, porque eles não são. São jogadores que já estão há muito tempo no radar de outros clubes, ou sendo observados, ou jogando competições relevantes. Por exemplo, o próprio Minamino jogou o Mundial Sub-17 pelo Japão em 2011, numa ótima seleção japonesa, inclusive, que deu um trabalho enorme para o Brasil naquele torneio. O Brasil eliminou o Japão. Eu lembro até de ter comentado pelo Esporte Interativo na ocasião esse jogo, e foi um jogaço. Eu fiz muitos dos jogos daquele Mundial Sub-17, e o Minamino era, até então, a principal estrela daquele time, como um jogador que já despertava o interesse da Europa e tudo mais. Só que ele passou por muitas transformações ao longo do tempo, a gente está falando aí de muitos anos, né? De um Sub-17 para agora. Primeiro que muitos jogadores de Sub-17 nem chegam a vingar. Jogadores que vão bem em Mundial Sub-17 não necessariamente chegam ao grande nível, ao mais alto nível do futebol profissional. Mas, além disso, tem toda uma transformação física, técnica, tática. E o ponto mais relevante aí é como o Minamino se desenvolveu na estrutura de jogo do Salzburg. Porque o Minamino foi atacante central, 9 no caso, jogou como ponta, jogou como segundo atacante, jogou como meia e foi jogando de várias formas, e no próprio Red Bull Salzburg joga de várias formas diferentes de acordo com o sistema adotado. Por exemplo, no primeiro confronto contra o Liverpool ele começa pelo lado, depois passa a jogar por dentro. No segundo confronto ele já joga a partida inteira como esse 10, a ponta mais avançada do losango atrás dos dois atacantes. E aí é que entra a grande sacada do ponto de vista do Liverpool. É óbvio que qualquer contratação envolve uma aposta, envolve algum risco, pode dar certo, pode dar errado, não dá para prever muito disso, mas dá para enxergar lógica e tentar entender encaixes ou não dentro de formas, estruturas de jogo e tudo mais. E o Salzburg tem como filosofia básica alta intensidade, ou seja, um ritmo acelerado, muita marcação-pressão sobre os adversários, muita aceleração. Então são jogadores extremamente ativos, ligados em campo, para pressionar quando não tem a bola, para acelerar quando recupera a bola e para aproveitar as transições, incomodar dessa forma, se possível, um rolo compressor diante dos adversários e tudo mais. O Minamino tem essa dinâmica de jogo, está acostumado a um time que tem essa coordenação para pressionar e para fazer todos esses movimentos. E aí, onde que entra o grande ponto em relação ao Liverpool? O Liverpool também tem, no Klopp, um treinador que implementou um estilo de jogo que vai muito dessa agressividade com e sem a bola. Um time que vai tentar acelerar se possível com a bola e vai tentar acelerar sem a bola para provocar erros dos adversários, pressionar lá em cima, recuperar a bola o mais rápido possível e tudo mais. É verdade que o ataque do Liverpool tem sido, de um ano para cá, cada vez menos vertical, o que também é natural se a gente pensar que os adversários cada vez dão menos essa possibilidade ao Liverpool, porque os adversários tendem a ficar mais fechados, então eles tentam se fechar, reduzem o espaço, fica com menos campo aberto para esse jogo frenético, vai e volta e tudo mais. Agora, o Minamino no Salzburg, e se a gente for pegar a fase de grupos da Champions, que talvez tenha sido o momento de explosão dele para o mundo,
ele se destacou por atuar como esse meia central, e aí eu vou usar o Campinho para fazer essa comparação, como esse meia central que joga encostando, esse avançado, né, o meia central avançado encostando na dupla de ataque. Então de um lado Hwang Hee-chan, do outro lado o Haaland, dois jogadores que o tempo inteiro buscam as infiltrações em diagonal. E o Minamino, atrás desses dois jogadores, é quem recebe esses passes dos meio-campistas, é acionado com agilidade para explorar, com essa agilidade, essa facilidade para receber, para buscar os espaços da opção de passe nas costas dos volantes, e é um atacante que ajuda a armar o jogo. Quando a gente fala em atacante que ajuda a armar o jogo, acho que quase um sinônimo disso é o Firmino. Então, se a gente olhar para a estrutura de jogo do Liverpool, quando a gente fala simplesmente em posição, o Liverpool joga como? Parte de um 4-3-3 e tudo mais. Só que se a gente olha para as funções e, consequentemente, para as áreas de atuação, a gente vai enxergar uma semelhança muito grande entre o Firmino e o Minamino. Por quê? Porque o Firmino, embora seja o centroavante do 4-3-3, ele, em grande parte do tempo dos jogos, ele fica atrás dos dois atacantes. Por quê? Porque ele recua, tem liberdade para flutuar ali como um meia, é um articulador, ele é muito mais armador do que exatamente o centroavante. E como Salah e Mané, embora sejam pontas, jogam por dentro, né, os corredores do Liverpool são explorados pelos laterais, como Mané e Salah são os caras que atacam por dentro, invariavelmente os dois estão mais avançados do que o Firmino. O que, no fim das contas, se a gente pensa em estrutura de ataque do Liverpool, e aí ignora o sistema base, que é o sistema que a gente coloca no papel como o ponto de partida, ele é importante como um padrão de ponto de partida, mas ele não define por si só as funções e as áreas que os jogadores vão ocupar. Se a gente fizer um desenho do Liverpool de acordo com áreas de ocupação e funções, a função do Firmino vai ser ocupando uma área muito parecida com a do Minamino. Então acho que aí é que está a grande sacada. É óbvio que o Minamino tem muito a provar ainda. O Firmino é um outro tipo de jogador, o Firmino inclusive no Hoffenheim jogava de fato como 10, né, atrás do 9, então ele jogava como meia central de um 4-2-3-1, por exemplo, e pode jogar dessa forma, como eventualmente joga pelo Liverpool. No próprio segundo tempo da partida contra o Red Bull Salzburg, ele jogou atrás do Salah. É um exemplo dessa variação. O Minamino evoluindo essa agilidade que ele já ganhou para trabalhar por dentro, para dar sequência aos lances, para conduzir a bola como gosta de fazer, ele pode acrescentar e virar uma alternativa. Não é fácil ter um substituto para o Firmino e o Liverpool hoje não tem de características. O Minamino não está nesse nível, mas em termos de função, é interessante porque é muito válido e pode encaixar na função. Aí vai depender dele, do ajuste, do nível que ele vai apresentar, para a gente saber em qual patamar ele vai chegar, se ele de fato vai dar certo ou não. Mas do ponto de vista teórico, de funções, de encaixe, de estilo de jogo, de contexto, faz muito sentido pensar no Minamino como uma alternativa para encorpar o elenco do Liverpool. Quero saber a opinião de vocês, fiquem à vontade aí para curtir, compartilhar, se inscrever e, claro, comentem. Um abraço, até a próxima.